Boa noite. Tudo bom, Duda? Graças a Deus, tudo em paz. Melhor agora que você Graças. chegou. Graças a Deus. Coisa boa estar aqui todo mundo, né? Que maravilha. Uma oportunidade hoje que eu queria presentear mulheres sábias do Brasil com uma live com uma pessoa como você, Gabi Didier. Ô, minha querida, obrigada. É que eu sei que vem muito a agregar, uma mulher em quem eu me inspirei no início da minha carreira, com quem eu me aconselhei, com quem eu pedi informações e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui hoje têm muito a ganhar com a sua participação. Então, em nome das Poxa, sábias, meu e de Adélia Cavalcante, agradeço a sua participação e abro espaço para você se apresentar para os seguidores do Mulheres Sábias. vamos lá, vamos lá. Tem alguém falando que o áudio tá baixo aqui. É o meu áudio ou é o de Duda? Só pra gente conferir aqui e a gente ajustar. Você ouviu bem, Gabi? Eu tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Então, para mim tá ok. Então tá bom. Então, me apresentar a vocês aqui. Tem a turma que já me conhece, que tá do meu, né? Do seu agora não, mas eu acho que bom, eu trabalho no mundo corporativo há mais de 25 anos, eu sou formada em administração de empresas e trabalho com desenvolvimento humano há 10 anos. Eu acho que talvez uma das pioneiras no coaching aqui em Recife, eu acredito que na época que eu comecei não tinham 10 pessoas aqui ainda fazendo coaching e, e gosto do coaching assim, com bastante seriedade, assim como você também gosta, Duda. E trabalho com desenvolvimento humano esse tempo todo, né? Já há 10 anos. Sou uma pessoa que adoro estar em contato com pessoas, desenvolvendo pessoas. E aí eu trabalho com atendimentos pessoais, principalmente corporativos, né? Uma série de cursos ligados a essa área, ligado à positividade, ligado à construção de propósito, que inclusive é nosso tema hoje aqui. Sim. E que também é a descrição do perfil do Mulheres Sábias. Nós ajudamos você, mulher, a descobrir e a viver o seu propósito. Então veio a calhar o tema escolhido para a nossa live. Que maravilha, que maravilha. Adoro estar com líderes, é onde eu aprendi, talvez dentro da minha carreira, que eu passei, contar rapidamente a minha carreira como ela aconteceu nesses últimos 25 anos, né? Ela se dividiu em 3 fases. A primeira fase como executiva, trabalhei em multinacional por 5 anos. Depois Duda, sua câmera mudou. Eu vi aqui, só um Ah, instante. tá. Deixa eu tentar conseguir agora. Tá bem agora. Então, eu fui executiva durante o começo da minha carreira, depois eu fui ser empresária no ramo de atacadista, distribuidor, fiquei quase 10 anos nessa área. E depois, em 2007, quando eu fechei a empresa, fui recomeçar minha vida, eu tinha 35 anos, quando eu decidi recomeçar a vida. Ou melhor, 33, na verdade. E aí, depois, aos 35, eu entrei no mundo do desenvolvimento humano. E foram muitos aprendizados essas fases, né? E não, talvez na fase quando eu me descobri líder, foi quando eu fiquei apaixonada por esse tema de liderança e mergulhei profundamente. Quando eu me juntei com o desenvolvimento humano, foi que deu o match total. Aí eu digo, não, agora é hora de encarar isso, é minha missão, é o que eu amo fazer e vamos embora vivenciar toda essa trilha, essa caminhada que é de construção, né? A caminhada do propósito, da missão de vida é uma caminhada de construção. Isso, então vamos lá, Gabi. Para você que é seguidora do perfil de Gabi, está aqui e tem a oportunidade de conhecer Mulheres Sábias Também. do Brasil, o nosso objetivo é esse, ajudar mulheres a descobrirem, a viverem o seu propósito. Então, eu e a Adélia Cavalcante, que estamos à frente desse perfil, temos o nosso perfil particular também. E nesse, nós, o que é que fazemos? Agregamos outras mulheres, nos unimos a outras mulheres para trazer conteúdo de qualidade. Então, nós chamamos as colaboradoras do perfil Mulheres Sábias para agregar a vida das nossas seguidoras. Então, vamos lá, Gabi, sobre esse tema. Tenha uma vida com sentido, construindo o seu propósito. Vamos lá, o que é que você traz para a gente? Vamos lá, eu trouxe para vocês hoje primeiro um estudo sobre esse autor chamado Viktor Frankl. Se eu te disser que esse livro marcou a minha vida com uma frase. Qual foi a frase que te marcou? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Perfeito, Desse livro. Então, perfeito.
Mas Esse livro marcou também a minha fase de descobrir propósito. Esse livro marca para mim, eu fiz uma releitura dele também essa semana. Esse livro marca para mim também outras questões, que é justamente, tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje aqui, Duda, nessa fase tão catastrófica, vamos dizer assim, provocada por um micro-organismo invisível que tomou conta e comandou e está comandando o mundo inteiro, né? Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, o Viktor Frankl, ele já morreu, né? Ele morreu em 97. Ele foi professor da universidade, de grandes universidades, né, como Harvard, Stanford. Ele foi professor de neurologia e psiquiatria, né? Então, o Frankl, ele fundou a logoterapia, que é a terapia que se concentra no futuro, né? Nos sentidos. Ela tira o foco da atenção de todos aquelas formações, né, viciosas, de mecanismo de defesa, e quebra esse autocentrismo, né? Ele concentra-se no sentido, no eixo, na existência humana. É a logoterapia. Então, ela busca dar um sentido à vida. Então, na verdade, o sentido à vida é a grande mola propulsora e motivadora do ser humano. O ser humano tem duas grandes carências. Estão perguntando o nome do livro novamente, gente, é Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido, gente, esse aqui, ó. Essa capinha aqui, estão conseguindo perceber? Em Busca de Sentido, excelente livro. Excelente livro. Esse livro traz um olhar profundo à existência humana, mostrando que o seguinte, o grande propósito do Frankl nesse livro que ele encontrou o sentido de sua vida dentro de um campo de concentração em Auschwitz. Então, ele passou por todo o tormento, ele conta em detalhes, inclusive ele conta o detalhe do que ele passou desde o início, quando ele entrou no primeiro trem, né? Onde ele foi levado para outros lugares, para outras filiais de Auschwitz, do show, acho que é do show o nome, do Chan o nome, do Chan, não sei como é que pronuncia. Onde ele foi levado para outro campo, né? Onde ele viu pessoas serem torturadas, onde ele viu todo o drama que passou na pele dele, onde ele dormia naquele nojo, que era que inclusive ele fala sobre isso, né, também no momento dele. Então, eu quero fazer uma passagem interessante sobre as fases que ele viveu e o que ele percebeu nesse momento de terror da vida dele, certo? Que vocês vão perceber que tem muito a ver com o que a gente passa hoje aqui, nesse momento do coronavírus. Então, engraçado também que tem uma pesquisa que eu trouxe para mostrar para vocês aqui, que foi realizada em 8.000 estudantes, em 48 universidades, né, conduzida pelos cientistas sociais da Universidade Johns Hopkins, que perguntava o seguinte: o que você considera ser importante, muito importante nesse momento da sua vida? Perguntava aos estudantes: o que você considera ser muito importante nesse momento da sua vida? 16% disseram que a coisa mais importante naquele momento da vida deles era ganhar dinheiro. E 78% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram que o maior objetivo era encontrar um propósito. Uau! 78%. E encontrar o sentido da sua vida. Então vamos agora fazer um trajeto aí por essa história que ele contou, né, nesse livro dele. Então ele observou a primeira fase, que foi a fase do choque que ele teve quando chegou naquele momento, o impacto. A gente também está vivendo isso, né? Semana passada foi o impacto de todo esse caos. A segunda fase, que foi a apatia. E eu percebi isso também, semana passada, as pessoas muito apáticas, sem marcar nada. Você percebeu? A negação, será? Eu quero acordar desse pesadelo. Você percebeu? Eu percebi claramente isso. Isso. O primeiro final de semana deu o sinal da negação, né? As pessoas indo à praia, aos shoppings, ainda não, como se diz, não tinha caído a ficha da situação. Aí eu percebi o quê? A pessoa agora começando a ter uma apatia. Pessoas realmente nervosas, assim, meio que... E aí, eu faço o quê? Vou pra onde?
Eu não tenho rotina, a deriva, completamente a deriva. Domingo passado, eu não funciono, Duda, e vocês todos que estão me ouvindo aqui agora, eu não funciono sem rotina. Não há possibilidade, eu não faço absolutamente nada sem rotina. A minha agenda, você conhece, ela é toda marcada, toda pintada. Eu tenho amigas que ficam fazendo graça comigo, a Sofia faz graça comigo, que é assim, a sua agenda é uma loucura, quando você pega a sua agendinha assim, mas assim eu não consigo viver sem isso. Não é que me prenda, me dá liberdade, ao contrário, né? Então, eu fiz minha agenda completamente para essa semana. Desde a hora de acordar, a hora de ler minha Bíblia, a hora de pegar o material para estudar, a hora de ler o livro, o horário que eu tenho que brincar com as crianças, o horário que eu tenho que fazer tudo. A hora do meu espanhol, que é de noite. Então, eu montei minha rotina inteira da semana. É claro que eu não podia planejar muito, porque a gente está vivendo um hoje, né? A gente não sabe o amanhã, a gente está vivendo hoje. Então, vamos lá. Então, passou essa fase da apatia, onde as pessoas ficaram questionando. E vai entrar uma fase ainda, que nessa fase não chegou, mas ela vai chegar, que é a fase da irritabilidade. Em alguns lugares já chegou, viu? Já chegou, né? Em alguns lugares já chegou. Em alguns lares já chegou, mas a fase vai agravar ainda. Porque é o excesso de convivência. Então, o próprio Frankl viveu isso. O momento do excesso de convivência dele. Então, vamos fazer esse trânsito disso. É muito interessante essas fases da vida dele aí do campo. Então, e todo o sentimento que ele teve de nojo, de saudade da família e tal, encontrar aquele cenário do campo de concentração. Qual o cenário do campo de concentração? Esperança é quase zero, gente. E a gente fala, Gabi, que está em dificuldade por uma restrição de locomoção, mas lá ele viveu tortura. Tortura, então você vê. Você chega no campo de concentração, qual é a certeza que você tem? A sentença de morte. Morte. A falta de perspectiva. Muito, né? Oi? A certeza de morte após agonizar muito. Porque se fosse né? Exatamente, após agonizar muito. Então, a sentença de morte, a falta de perspectiva real, vivendo numa sujeira, numa situação de higiene altamente precária, torturas, surras. Surras não só pela desobediência, mas pelo fato de simplesmente dormir mal e acordar doente e não poder ir marchar, né? Pessoas roubando roupas e sapatos de mortos ainda quentes ali. Então ele vendo tudo aquilo ali, o cenário é o mais nefasto possível, né? É o mais negro possível. Então essa primeira fase é a fase do choque, onde a gente se impacta, né? Uma segunda fase é essa apatia, essa insensibilidade emocional, né? Os desleixos, as indiferenças, sentir-se com dor psíquica ali, né? Aquele momento é muito grave. E aí alguns aspectos ligados a esse campo de concentração. O primeiro deles é a preservação da vida. Uhum. Então, a gente vive... O que é a preservação da vida? A coisa mais natural do indivíduo, do ser humano, é a autopreservação. Perfeito. É o instinto de sobrevivência, que é o instinto primitivo nosso, né? Então, eles passam a ser ativados naquela hora. Então, e aí acontece o quê? Também acontece os primitivos desejos. Olha só, o senso de preservação aguça também os mais primitivos desejos, que é, por exemplo, o desejo de comer um pão, o desejo de água limpa. Vamos entrar para outra linha. Um desejo de um cigarro naquela época que eles tinham, tomar uma bebida, enfim. São desejos básicos que estão completamente saciados naquilo ali. Então, o desejo, o instinto de sobrevivência, a preservação da vida, ele traz o instinto de sobrevivência, que também traz o olhar para o desejo mais básico que eles passavam ali. Aí, outra coisa que ele falou também com relação a essas questões dentro de um campo, sobre os sentimentos que os prisioneiros tinham, que eles rejeitavam muito aquilo que não tinha a ver com esse senso primitivo deles, que não tinha interesse primitivo. O que fosse ligado a essa primitividade, eles estavam conectados. O que não fosse, eles não entravam. Mas só duas coisas ficavam ali junto deles, que era a religião e a política. Falavam muito de política, que a gente vê hoje esse cenário muito, muito nítido, né? E falavam muito de religião. E a gente está vendo, por que de religião? Porque, gente,
a coisa mais importante para se encontrar sentido é você entender o seu lugar nesse universo mais amplo. Perfeito. É entender seu lugar. Tem Então, que abstrair a realidade. você tem que olhar para a sua realidade e dizer assim, tem que ter alguém ou algo, no meu caso é alguém, no seu também é alguém, que comande tudo isso, porque não dá para você estar, né, numa situação como essa. Então, você se conecta, você busca um socorro. E é um socorro espiritual. Então, a questão da política e da religião, no campo de concentração, era uma tônica. Então, duas outras coisas. Então, aí vem para outra questão que acontecia muito. Como não você está preso da sua liberdade motor, vamos dizer assim, locomotora, né? Você corre para onde? Para uma fuga em si mesmo. Uhum. Vivemos isso agora? A fuga, total. Vivemos isso agora. A gente está se vendo no momento onde você tem que se encarar. E é nesse momento de você se encarar que começa a primeira fagulha do sentido. Então, uma expressiva... O que é a fuga para si mesmo? Uma expressiva tendência a viver esse próprio íntimo, né? A querer encarar esse íntimo. Ter coragem de olhar para dentro, né, Gabi? Exatamente. Ter coragem de olhar para dentro. Então, o que suportava, então, a vida nesse campo de concentração, aqueles que suportavam a vida, eram justamente aqueles que tinham a natureza mais sensível. Aqueles que tinham fé. Aqueles que se encaravam de frente. Ao contrário de pessoas mais... ele dá o nome assim, de pessoas mais robustas, vamos dizer assim, para não dar outro nome, né? Mais duronas. As pessoas que conseguiam viver no campo de concentração, e você tem que olhar para esse agora, e você ter essa analogia, as pessoas que estão vivendo nessa guerra que estamos vivendo hoje contra um inimigo invisível, vão ser as pessoas mais sensíveis, as pessoas mais resilientes, as pessoas mais voltadas à conexão espiritual, as pessoas que estão mais conectadas com a afetividade, com esse olhar para si mesmo. E quem está vivendo pela lógica do que vê, né, Gabi? Presa às circunstâncias, serão os primeiros a sucumbir. Serão os primeiros por quê? Estão voltados a uma lógica materialista. Total. Estão voltados a uma lógica para o resultado apenas. Total. E agora o resultado não mais importa. Agora é sobreviver. E como é que sobrevive? Está aqui. Está aqui explicando. Então, a sobrevivência, ela precisa dessa vivência. É uma vivência diferente. Né? Total. Aí entra uma outra questão também que ele percebeu muito. O processo de meditar. Meditar no mais profundo aspecto. Olhar mesmo para dentro de si mesmo e fazer uma meditação a respeito da sua vida. Das boas lembranças da vida. Do que de fato você mais valorizava nas pequenas coisas. De como era bom aquilo, de como era bom aquilo outro. Eu estava ontem... hoje mesmo. Eu fui comprar uma questão, um produto na farmácia e levei minha filha. A gente foi de carro rapidinho, fui lá, comprou, voltou e tal. Fizemos um trajeto. Eu digo, Duda, vamos fazer um trajeto um pouco mais rápido, um pouco mais longo que diga. Vamos dar uma volta no Recife Antigo ali. De carro, a gente foi de carro, só passear. Pra sair, pra olhar. Aí fomos de carro e tal, aí olhamos, olhamos aqui, olhamos ali. Aí Duda fez, mãe, a gente vai sair dessa fase observando a vida de uma outra forma. De como a gente não olhava algumas coisas e agora vai dar valorizando e vai olhar mais isso. Quer dizer, uma garota de 15 anos. Então a gente olhar para algumas coisas que a gente não olhava. É exatamente essa meditação que ele cita aqui no livro. Né? Que ele cita sobre valorizar as pequenas coisas. Ele fala assim, como eu gostava de pegar um bonde. Né? Naquela época o bonde. Como eu gostava de entrar em casa, de atender um telefone, de entrar numa cozinha, de fazer um café, de dormir num lençol limpo. E a gente tem isso todo dia. Ô, Gabi, e de viver pelo que crê e não pelo que vê. Exato. O estudo que ele fez, que ele disse, as pessoas que resistiram foram aquelas que tinham um plano, um projeto para quando saísse daquele cenário. Mas qual é
a expectativa de sair dali? Qual era a possibilidade de sair quase? Não tinha, não tinha. Eles não tinham. Então, outra frase que eu vou citar aqui dele, mais um pouco aqui na frente, que eu até anotei aqui para poder não esquecer, que também me marcou muito. Talvez a minha frase desse livro seja essa, que tem a ver com isso. Outro aspecto que ele viu no campo de concentração foi o desenvolvimento da arte. A dança, a música, a poesia, a encenação. E eles ali naquela dor tremenda, eles conseguiam ter um pouco disso no dia. Eles precisavam disso no dia. Então você via pessoas recitando alguma poesia, ele via pessoas cantando, quem tinha vozes maravilhosas se sobressaía um pouco mais. E aí entrava também um outro aspecto importante, que é o aspecto do humor, da brincadeira. Ele chegou a fazer uma brincadeira com um outro colega prisioneiro dele, que dizia o seguinte, que o humor é uma arma, né, da alma, é uma arma da alma, na luta contra a autopreservação, na luta da autopreservação. Veja só, o humor é uma arma da alma na luta da autopreservação. Eu preciso do humor, da leveza, da brincadeira, né, para enfrentar o caos. Você vai ficar no humor na hora do que já tá bom? Ok, mas não faz diferença. Quando você usa o humor no momento da dificuldade, ele vai fazer a diferença ali. Isso, né? Total. Total. E aí a gratidão, sem dúvida, é um outro aspecto muito importante que ele percebeu. Simplesmente ser grato por estar sendo poupado da morte. Né? Por sua vida. Uma tortura, hein, Gabi? Ser poupado da morte para viver uma tortura. Para viver, ainda assim, uma tortura. Uma tortura, porque, gente, isso é que me chamou a atenção nesse livro. Eu disse, esse homem tem propriedade para falar sobre isso, Total. sobre resiliência, sobre esperança, sobre fé, porque é ser poupado da morte, não é para viver bem, não, é para viver uma tortura. Gente, isso é demais. Isso é demais, isso é demais. Aí quando você vê assim, eu amo a minha vida, eu quero viver, eu quero fazer diferença. Aí começa já outras fagulhas do sentido aparecer. Quer dizer, a minha existência não está no ter, porque quando o ter falta, você perde o chão. Total. E a gente vai ver muita falta de ter agora, nesse momento. Total. Muita falta do ter. Aí é onde entra a real existência humana. Em que a gente tem colocado a nossa confiança, né? Em quem a gente tem colocado a nossa real confiança. Né? Então aí você pega a felicidade, onde ele diz assim, a minha felicidade é estar vivo. E a luta dele era viver, mas viver transcendendo tudo aquilo ali. Chegando a outra fase. Né? Aí ele entra num outro aspecto também, que era o desejo pela solidão. A ânsia pela solidão. Mas como assim? Poxa, não está sozinho já lá? Não está extremamente afastado de todos? Não. É o excesso de convivência, aquela comunhão compulsória. Nós estamos vivendo agora uma comunhão compulsória. Então eu quero dar a dica a vocês o seguinte. Eu fico rindo porque são essas demandas que estão chegando para mim lá no meu perfil, né? Como terapeuta familiar e de casal em formação, essa convivência compulsória, Gabi. Essa convivência compulsória. Então, assim, quando você pega a convivência compulsória, não significa que, porque você está numa casa de 100, 150 metros quadrados, ou até menos, 200, tem outras mais né, maiores aí, com 300, 350 metros quadrados, aí é maravilha. Vira quase um parque de diversão. Mas quando você está no ambiente normal, para a média, né, das pessoas, não significa que porque você está vivendo ali todo mundo junto, tem que ficar todo mundo junto. Isso. O tempo todo, não pode. Então a gente precisa também, nesse momento de convivência compulsória, ter nosso momento de reserva, de individualismo. Eu estou aqui no meu canto fazendo as minhas coisas, você está lá, a criança está não sei aonde, o marido está não sei aonde, e cada qual fazendo o seu. Isso. E vai ter um momento de se encontrar, vai para a mesa, come, almoça, janta, toma café, se encontra, brinca, mas como se tivéssemos
no dia a dia, aí por aí, trabalhando, estudando, indo para a escola e tal. Então a gente tem que tirar os excessos. A gente estava vivendo um excesso de afastamento, talvez, né? E agora estamos vivendo um excesso de convivência. Então, vamos tirar os excessos e respeitar a individualidade de cada um aí. Outra reflexão, outro aspecto importante foi a reflexão que ele fez. Né? Isso tudo entra na história do sentido. A reflexão sobre quem de fato ele era, quem eram aquelas pessoas. Aquelas pessoas não eram números. E para os alemães, eles eram um número. Né? Era o número XPTO, enfim, cada qual tinha o seu número ali. Para aquelas pessoas que eram os torturadores, não passavam de mais corpos e números. Mas eles não eram aquilo. Eles eram o quê? Eles eram uma história, eles eram o destino que eles seriam, né, que eles tinham traçado, tinha um nome, tinha uma família, tinha uma atividade profissional, tinha qualidades, tinha valores. Então, essa é uma reflexão importante para encontrar o sentido da sua existência. Quem você é. Porque é o seguinte, ninguém pode tomar o seu lugar no universo. Só você pode dar ao universo o que você tem. Você foi comissionado, né? Nós fomos comissionados para um propósito, um destino que a gente cria, né? Não é o que veio do além, mas é um destino criado. Gabi, viver a nossa missão. Viver a nossa missão, construir essa missão. Você tem dons, talentos, capacidades, habilidades, e isso tem que entrar num conjunto a serviço do outro. Isso. O poder que temos, ele só serve se for a serviço do outro. Se não for a serviço do outro, não é poder. Né? Não é poder. É domínio. Perfeito. Então o poder que nós temos, e nós temos muito poder, mas tem que ser usado a favor do outro, sempre. É para isso que a gente existe. Então, que mais? Aí acontece também no campo de concentração um aspecto que ele percebeu, que foi a autodesvalorização. Que nós também agora estamos vivendo isso. É o seguinte, poxa, eu era isso, eu era aquilo, eu tinha milhões na minha conta, eu tinha uma empresa assim, eu tinha uma empresa com não sei quantas filiais. Eu tinha tudo isso e agora estou nivelado por um danado do coronavírus. Nivelou todo mundo em casa, todo mundo sem trabalho, não tem ninguém pior nem melhor. Gabi, estamos humilhados. Não tem para onde correr, porque se aqui tá ruim, vamos fugir. Não tem para onde correr. Pega um avião, pega o jatinho que tá ali no aeroporto. Não tem para onde correr. O dinheiro que você tem ou que alguém tem não serve para nada agora. Nesse momento, nada. O seu dinheiro não está comprando álcool gel. Não está comprando álcool gel, que não tem. Então o dinheiro compra muita coisa, né? Mas não compra saúde. Mas não está comprando álcool gel. Não está comprando álcool gel. É verdade. Não compra. O dinheiro compra uma série de coisas, né? Mas não vai comprar a essência das coisas. Ou compra casa, mas não compra lar, né? Isso. Então vamos lá. Então começa-se Ele percebeu que as pessoas que tinham um determinado patamar no campo de concentração percebiam-se desvalorizadas. Ele próprio era médico, psiquiatra, né? Então, para aquela turma lá dos capos, ele não era nada, não era ninguém. Então, para quem não tinha... Oi? O que me chamou a atenção agora quando você falou em ser desvalorizado, ele era um médico, e até esse comentário que eu fiz em relação ao dinheiro não poder comprar o álcool gel que está faltando. Então, é nessas horas que a gente vê que não adianta contar com recursos externos, seja uma formação profissional, seja um poder aquisitivo, porque se a gente não se amparar no recurso interno, a gente não passa por essa situação. Os recursos externos não vão fazer diferença nesse momento. Não vou fazer. Não vou fazer, de forma nenhuma. É garantido na Constituição, cláusula pétrea, direito fundamental à liberdade de ir e vir. Isso. Mas a serviço da situação, ela pode ser restringida como de fato está. Então, não adianta ter o direito à liberdade se não vai poder exercê-lo. Então, se a gente não contar com os nossos recursos internos para passar por essa situação, a gente não vai conseguir passar. Perfeito. É isso aí, Duda. Então, vamos lá. Então, começou com esse outro aspecto da autodesvalorização. A gente vê hoje também isso acontecendo, fazendo analogia. E aí começa o quê?
ele encontrar o verdadeiro sentido nisso tudo quando ele foi ver a liberdade interior. A alma humana ali foi forçadamente condicionada pelo ambiente dele, né? Mas é possível se alterar a mente intencionando-se para uma positividade. Foi o que ele fez. Ele alterou a mente dele para olhar o outro aspecto da desgraça. O outro aspecto do caos. Né? A experiência de Frankl que as pessoas conseguiram superar a apatia, a irritação, com o quê? Com a liberdade do espírito humano. A atitude de ser livre. Frente, né? Ser livre no seu eu, né? No seu eu. Frente a esse ambiente caótico, esse ambiente inóspito. Isso. Então, acho que a palavra mais chave disso tudo é a liberdade do espírito humano, ou seja, ser quem você é. E ter domínio sobre o pensamento e o sentimento. Exatamente. Você conseguir autocontrolar-se em si mesmo e usar o que você possui de recurso a favor do outro. E para mim, Gabi, e para mim, Duda, vai chegar. Porque o seu feito não precisa ser dito, ele chega. O resultado e a satisfação, ela vem a reboque. Né? Então, uma coisa que eu coloquei aqui foi bem interessante, que é não somente uma vida ativa, ela tem sentido. A gente está vivendo hoje uma vida que não está sendo tão ativa. E o que ele coloca no livro dele é assim, que não somente a vida ativa tem sentido. O sentido da existência, que consiste o quê? Principalmente uma atitude com que a pessoa coloca face à restrição forçada no seu ser. Então, vamos lá. O sentido da existência está na concretude da utilização da sua potencialidade, ou seja, do que você tem dentro de si, dos seus melhores valores sendo utilizados em prática. E ter essa liberdade para usar. É isso. É esse sentido. Aí, gente, então vamos lá. É você arcar com a responsabilidade do que aparece à sua frente, ou seja, das diversidades que aparecem à sua frente. É você estar ali enfrentando. O grande sentido também da vida vai aparecer nesses momentos, onde você, face aos problemas, você enfrenta-os utilizando os seus recursos. Como né? é que você adequadamente. Né, Gabi? Oi? Como reage, como age sob pressão. Como a gente reage e age, exatamente. Então, responder adequadamente a essas perguntas que a vida traz pra gente. A essas indagações, a esses questionamentos, os desafios e grandes dificuldades que a vida nos traz. A gente está vivendo um momento muito similar a isso, claro que reservando as devidas proporções, que não estamos em absoluto num campo de concentração, né? Então, o que ele coloca aqui, a gente é realmente um ser único, um ser singular, ninguém pode ser comparado a ninguém, não se compara, qual é o melhor, banana ou abacaxi? Não tem melhor. Tem a hora da banana e a hora do abacaxi. Então, não existe melhor. Gabi, Duda, não tem. Temos a mesma importância, temos valores que podem se assemelhar em alguns momentos, mas temos diversas outras coisas que têm uma composição que nos dá essa singularidade. Total. Ninguém pode ofertar ao mundo o que você pode ofertar. Só você pode. Porque só você tem as suas experiências, as suas vivências, o que você tem de bagagem, somado ao que você aprendeu. Só eu posso oferecer ao mundo o que eu tenho de bagagem, as minhas vivências, os meus aprendizados. Então, nós somos individuais e únicos e singulares. Então, a gente tem que aprender e a ensinar as pessoas que estão em desespero, né, que a rigor nunca e jamais, né, a gente tem que esperar da vida alguma coisa. Eu acho que a frase que eu mais gosto é essa. A gente não pode esperar da vida. A gente tem que dizer à vida o que ela vai esperar de nós. Isso.
Gabi, e quando você diz assim, nós não estamos num campo de concentração e traz as questões da nossa individualidade, da nossa bagagem emocional, de aprendizado, de cultura, de formação, enfim, tudo isso vai fazer diferença em como nós vamos passar por essa situação. E quando Exato. você diz assim, nós não estamos num campo de concentração, guardadas as devidas proporções, e eu tenho recebido muita demanda no meu perfil particular de pessoas sofrendo com ansiedade, já com síndrome do pânico, potencializando um amanhã que pode nem acontecer. Sofrendo Exatamente. preocupação. Então, tudo isso vai fazer muita diferença. Como é que a gente escolhe viver? Nós não estamos, de fato, num campo de concentração, mas a nossa mente pode criar esse campo de concentração e pode nos fazer viver, embora ele, de fato, não esteja acontecendo. Então, a mente Perfeito, perfeito. E eu costumo dizer, a nossa mente pode nos levar do céu ao inferno. Então, É a gente que faz isso. Escolhe vivenciar esta fase. Como é que a gente escolhe? Exatamente. A gente está vivendo hoje, Duda, e vocês estão me ouvindo a gente aqui, a gente está vivendo hoje um ponto chamado ponto de inflexão. Não voltaremos, para quem não conhece o que é um ponto de inflexão, eu fiz aqui um desenhozinho, que eu estava explicando a uma cliente aqui esses dias. Eu montei um estúdio aqui no meu quarto. Foi esse desenhozinho aqui, olha só. Deixa eu explicar, vou mostrar pra vocês aqui. Dá pra ver? Dá, sim. Tô vendo. Pronto, aqui, ó. Então, olha só. A gente... a vida começa, vamos dizer assim, a gente vai crescendo na vida, chega um ponto da vida que daqui, nesse ponto aqui, ou a vida decresce. Isso acontece em várias fases da vida. Isso não acontece uma vez só. Isso acontece em várias fases. Chega um ponto que ou você, se não tomar uma decisão acertada, ou você decresce, ou você sobe exponencialmente. Ou não necessariamente exponencialmente, mas você pode crescer também um pouco mais, vamos dizer assim, com mais extensão, né? Então, mas ainda assim é um ponto que vai crescer, né? Esse processo de crescimento jamais continuará do ponto que estava. Não continua assim. Isso aqui é impossível, não vai acontecer. A continuidade do ponto que nós estávamos, ela simplesmente não acontece. Daqui para cá, não acontece. O ponto de inflexão é aqui. Ou você desce e afunda, ou você cresce. E nós estamos num ponto de inflexão da vida. Essa fase nos coloca em um ponto de inflexão. E está na sua mão escolher se você quer fazer da sua vida melhor ou pior. Ou você vai ser luz ou você vai ser escuridão. Ou você vai ser parte de uma solução ou você parte de um problema. Ou você vai se fortalecer e encontrar esse sentido para utilizar isso da melhor maneira, fazer da sua vida ser a melhor maneira, melhor caminho, melhor amanhecer todos os dias. Ou você vai sucumbir. Simples assim. Simples assim. Então eu tenho o propósito. Quando a gente constrói propósito, dentro de um programa de coaching, por exemplo, é um momento, é uma fase onde você já viu uma série de características, atributos para trás, e ali você vai construindo o quê? Valores, você constrói, de fato, escreve a missão de vida que tem a ver com suas principais características, tem a ver com seus principais comportamentos, com seus sonhos mais amplos, né? Que tem um impacto maior. E aí sim você resolve depois fazer a sua visão de futuro, onde você vai colocar um objetivo macro num tempo de 4, 5 anos para frente, onde você traça aquele conjunto ali e que esse objetivo macro vai nortear as pequenas ações anteriores, né? Perfeito. Então, a missão ela tem que ter, ela tem que estar construída com seus valores, com suas principais características. Ela tem que espremer, assim, quando você espremer a missão, ela tem que dizer assim, saiu a mim mesma, sou eu aqui, né? Sou eu aqui, é por isso que eu vivo. Então, a missão, ela é o objeto pulsional de um indivíduo. É o que pulsiona a vida. Eu faço uma analogia para as pessoas, Duda, assim,
que valores, missão e visão de futuro é como se fosse assim. Os valores é como se fosse a blindagem de um carro. Quando você entra num carro blindado, você se sente o quê? Protegida, segura. Protegida, segura. Então você está ali segura e os valores é isso. Os valores nos protegem, nos dá segurança. A gente se defende com os valores. Então, e a gente ali... não transigir com eles, né? Não deve transigir com eles. Pois é. Então, eles estão ali. Os valores estão ali conosco. É o escudozinho na gente. Assim, opa, aqui você entra, aqui você não entra. Aqui você passa, aqui você não passa. Isso. Então, a gente tem que saber quais são nossos valores. Então, os valores é como se fosse a blindagem do carro. O motor do carro é a missão de vida. É aquele objeto que pulsiona, ou seja, é o que faz o veículo mover-se, andar, acelerar, frear. É o que faz. E a visão de futuro é quando você pega esse celularzinho e liga no Waze. É aquele canto lá. Para onde eu vou? Então vai chegar um momento que você vai ter que desviar de uma rota. Aquela rota ali tá parada, tá com trânsito, não funciona. Tem bloqueio, troca, tira, vem para cá. Mas tá lá o ponto marcado. Você não vai se desviar. Vai chegar nas encruzilhadas, hein, Gabi? Vai chegar nas encruzilhadas. Atrasa um pouquinho, mas uma hora chega. Então, um Fusca não pode ter motor de Ferrari. Porque vai derrapar na primeira curva. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E uma Ferrari... Adoro metáfora. E uma Ferrari não pode ter motor de Fusca, porque simplesmente ela não é ela mesma. Então, Ferrari tem que ter motor de Ferrari. Né? Tem que ter potência. Então, se você tem bons valores, se você tem atributos importantes, características importantes, use. Porque senão você fica uma Ferrari com motor de Fusca. Não desperdice. Não desperdiça talentos, dons, principalmente... Não enterre. Não e chamado. Não Exatamente. deixe ser apagado por conta de nenhuma circunstância aos seus olhos desfavorável. Exatamente, Duda, exatamente isso. Então, a gente tem que olhar esse movimento de construção e tudo como assim, eu estou numa fase, nós estamos vivendo um momento hoje de reflexão, assim como o próprio Frankl viu isso no campo de concentração. Ele passou por todas essas fases que a gente está vivendo agora. E é uma fase que a gente tem que olhar o seguinte, eu estava fazendo uma live ontem, Duda, com a Sueli Nunes, e o tema da live foi o seguinte, coronavírus, doença ou cura? Isso. Ai, coincidência, Gabi, que eu fiz uma ontem, Daniela de Amor, ela é especialista em parentalidade positiva, e a gente fez uma pergunta, digo, essa situação da quarentena, ela é sinônimo de oportunidade ou de restrição e sofrimento? Justamente, é nesse sentido. Nesse sentido. Eu me lembro, Gabi, quando a gente sabe que Paulo, na prisão, escreveu algumas cartas, né, dele, e aí a gente pensa, poxa, é na hora em que realmente você vai produzir a sua pérola. É isso aí. É na hora que a oliva vai produzir o azeite na prensa. Então, na prensa. Quais são os frutos que nós vamos produzir após esse período ou durante esse período de quarentena? Eu fico imaginando já nas músicas que serão feitas. Ai, gente, vai ter uma riqueza. Vai ter uma riqueza. Que vai surgir, né? Agora, se você se você pega o artista se atendo a ficar discutindo na internet, bobagem que não leva a lugar nenhum, não tem a oportunidade de criar. Então, a gente está tendo a oportunidade de criar. É no caos que se cria. É no caos que se cria. Só existe então, onde há vida. Só existe caos onde há vida. Então, vamos produzir bons frutos diante dessa situação. Então, exatamente. É produzir pérola, é produzir azeite, produzir frutos que a gente possa extrair desse momento. Então, exatamente. É sinônimo para você de oportunidade, de criação, de olhar para dentro de si, de entrar em conexão com você, de entrar em conexão com Deus, de se aproximar mais de Deus, de se permitir olhar para dentro, desacelerar, porque agora o tempo não interfere mais nisso, a gente agora tem tempo. É verdade. Você precisa ter uma decisão de olhar para dentro e olhar para o entorno, mudar o foco do problema para a solução.
E quando a gente vê o relato, né, desse livro, é uma pessoa que fala com propriedade, um psiquiatra que vivenciou não uma fase difícil, não uma quarentena, não um distanciamento social, ele vivenciou Não. tortura, gente. E diante de tortura, qualquer esperança sucumbe, né? Então, se alguém que passou por uma situação como essa vem e diz que os que resistiram, os que sobreviveram foram aqueles que estabeleceram planos para o futuro, que tiveram Exatamente. esperança e que estavam lá dentro vivenciando tortura, restrição, privação e dizendo o que é que eu vou fazer quando eu sair daqui. Então, quantas de nós aguentaria pensar no amanhã sofrendo hoje? Mas está aí a solução. É isso aí. A fórmula não é uma fórmula mágica, e se a gente vai para o livro em busca de sentido, mas se a gente também busca o nosso livro, o nosso manual para quem crê, a Bíblia Sagrada, e é isso que ela nos traz. Em Abacuque ela diz, escreve tudo ali em tábuas para aquele que passe apressado consiga ler. Então é a gente o que é, e eu lembro também, Gabi, de Jesus ao fazer alguns milagres, ele olhava para a pessoa e perguntava: o que queres que eu te faça? Sempre perguntava, com a delicadeza dele, né? O que queres o que que eu te queres faça? que eu te faça? Se Jesus hoje nos perguntasse o que é que a gente poderia dizer a ele em 30 segundos, sendo pego de surpresa, será que eu sei o que é que eu quero que ele me faça? Eu tenho certeza disso? Ou eu estou desperdiçando o meu tempo pensando no caos que está instalado realmente agora no mundo? Né? Isso. Para onde eu escolho olhar, onde eu escolho colocar o seu coração, né? O meu coração. E a Bíblia diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as coisas. E diz também que os olhos são a candeia do corpo, e que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo... Todo o seu corpo também será luz. A gente tem promessas na Bíblia, a gente tem o nosso manual de vida. A gente tem experiências de pessoas, relatos de pessoas que vivenciaram fases muito difíceis. E com Exato. isso a gente não quer minimizar essa situação atual. Não é? A intenção não é minimizar, é espalhar esperança e fé no porvir. Se a gente tiver com a fé colocada em quem pode, em quem não perdeu o controle, em quem reina sobre tudo e sobre todas as coisas, a gente descansa em paz. E não à toa. É verdade. Eu estava lembrando, quando eu escrevi o meu e-book, o título dele diz: o que tem impedido você de entrar no descanso de Deus? Uhum. Eu não imaginava que sobreviria uma situação como essa, que a gente vivenciaria uma realidade como É verdade. essa. E essa pergunta se mostra muito atual para hoje. Hoje eu me pergunto, eu escrevi lá atrás num cenário diferente, e hoje eu continuo me perguntando o que tem impedido você de entrar no descanso de Deus. É uma quarentena, é uma pandemia, é uma perda salarial, uma quebra econômica. O que é que tem impedido você de entrar no Muitas vezes a própria ansiedade. Às vezes a própria ansiedade não consegue fazer, não permite que a pessoa consiga minimamente terminar uma oração. Isso. Né? Minimamente. A ansiedade é tão elevada que você não consegue parar durante 5 minutos e fazer uma oração contínua. Porque o coração está pulsando tantas vezes por outras coisas que não permite que você entre na presença, né, de Deus. Então, tem uma frase que eu gosto do Carlos Drummond de Andrade, que diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Sim. Então, as dores vão acontecer, a vida vai ter aflição, já foi dito por ele isso, né? A gente vai ter aflição, é fato, mas a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter alegria, a gente tem que ter avivamento, né? Não pode estar sucumbindo. Então, quando a vida está desnorteada e o sentido da vida, a missão de uma vida, o propósito de uma vida é o norte, isso. Né? É o nosso norte, é a bússola interna. Quando você está com a vida desnorteada, sem uma orientação, você perde o seu sentido. Um barco à deriva fica sem sentido. Gabi, sabe a expressão que eu li recentemente, eu não conhecia e achei até interessante? Pessoas que estão desbussoladas. Desbussoladas. Então, mas é verdade. Sem a bússola, desbussoladas. Desbussoladas. Então, são pessoas desbussoladas. Elas ficam à deriva. Para onde o vento soprar, o barco vai ser levado.
E vai cantar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E para onde é que essa vida vai te levar se você ficar à deriva? Ninguém ganha dinheiro com isso, só o Zeca Pagodinho que ganha. É, Muito bem, a vida inteira vai ganhar, mas assim, a gente não vai ganhar dinheiro com isso, a gente não vai ser feliz assim. E outra coisa bacana também, que eu falo sempre sobre isso, para ir a gente pensando muito sobre felicidade, dentro de todos os meus cursos que eu falo sobre felicidade, e palestras, enfim. A felicidade, um estudo que foi feito na Universidade de Harvard, começou no século passado, começou em 1938 e foi até 2013. Esse estudo queria entender como é que alguém consegue levar, né? Você conhece uma vida, exatamente, uma vida feliz. Como é que alguém consegue levar uma vida feliz? E esse estudo mostrou que é dando qualidade aos relacionamentos que podemos ser felizes. Que a felicidade vem a partir da qualidade dos nossos relacionamentos. Então eu quero colocar para você a pergunta. Qual é a qualidade que você vem dando ao primeiro relacionamento que você tem que ter, que é consigo? O relacionamento com o seu Deus, que você tem direito de dar nome ao nome que quiser. Eu dou de Deus. O seu relacionamento amoroso, o seu relacionamento com os parentes mais próximos, o seu relacionamento com seus amigos, com o seu ambiente de trabalho. Como é que está a qualidade desses relacionamentos? Aí você descreveu o perfil de Conversa com Duda. Ajudo você a cuidar dos seus relacionamentos consigo mesma, com Deus, com a família e com o próximo. Então pronto, é isso aí. E a luz da Bíblia no meu nicho, no meu caso. Exatamente. Então, mas não tem outra forma de a gente falar se não for a luz da Bíblia, né? Se não for orientado por ele, não tem como. Então, essas formas de relacionamento é que vão dar a qualidade da nossa vida. Perfeito. Né? E aí, a gente está dentro de casa, agora, forçado, nesse confinamento compulsório, nessa comunhão excessiva. E aí você vai fazer o quê? Desperdiçar o momento? Ou você vai aproveitar para dar qualidade onde talvez você não tenha dado? Né? Então, olhar olhar o seguinte, qual é a sua função aqui agora? Você, mulher que está aí, qual é a sua função, né, como mulher? A gente tem várias funções. A gente tem a função de trabalhadora, profissional, a gente tem a função de mãe, de esposa, de noiva, de namorada, tem a função de amiga, de filha, né? E essas funções. Aí eu lembrei também de Flávia Santos, com quem eu fiz uma live também ontem, ao meio-dia, uma live super rápida com ela. E ela disse que um outro desafio que ela tem é, como recém-casada, ainda em lua de mel, ter que cuidar da aparência para que a expectativa não fique muito diferente da realidade que o marido então, mas é verdade. Não é porque você está em casa, né, que você tem que estar um trapo, né? Pelo amor de Deus, a gente não pode estar dessa maneira, não. E a gente tem que olhar para isso e ver o seguinte, poxa, eu estou aqui trabalhando, conversando, depois não vou estar mais, mas você pode ser chamado uma hora ao vivo, e quem está muitas vezes trabalhando de casa tem que estar minimamente organizado, porque uma hora você pode ter que fazer um ao vivo, uma live aí rápida, ou então um call na sua empresa, e você vai estar um trapo, né? Não faz muito sentido isso não. Você vai dar errado isso. Não é essa pessoa que eu lido todo dia. Então vale a pena a gente se cuidar, é amor próprio, né? O relacionamento consigo é isso, é você ter amor por você mesmo. E cuidar com quem você mais convive, né? Também Andresa escreveu aí Mulher Multitarefas, e aí eu fico pensando nas mulheres que enfrentam hoje em casa o desafio do cuidado com a casa, se dispensaram as pessoas que ajudavam antes e faziam esse serviço doméstico, continuam fazendo o teletrabalho, né, ou home office, e que tem crianças em casa, que estão full time em casa, tem marido, então, enfim, como é que essas mulheres estão administrando essas emoções? E, gente, não tem outra alternativa. É criar hábito, é fazer uma agenda colorida, como a de Gabi. Exatamente. É priorizar um tempo para estar sozinha, consigo mesmo, realmente, se reabastecer. Isso, e ser menos crítica. Ser menos crítica, Duda. Eu vejo mulheres hoje,
Eu estou sempre com muitas mulheres, meu público é muito grande de mulheres, acho que 70%, 65% do meu público é mulher. Quando eu vejo assim, a mulherada, principalmente as mulheres, os homens são um pouco menos, mas as mulheres são muito mais. Alana, querida, tudo bom? E aí, a mulher que não se ajeita por si só se rejeita. É isso aí, é isso aí. Então, o que eu vejo? As mulheres se criticando demais, sabe, Duda? Mas é um nível de crítica, de excesso, de tem que ser perfeito, tem que ser isso, tem que ser nada, gente. Se permita errar, se permita consertar. Como é que você vai se consertar se você não erra? O texto que eu postei no Mulher Já erra. de hoje foi isso. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser você. Foi postado exatamente isso hoje no perfil. Gente, vai errou, conserta. Se você acha que você está dizendo, não, vou ser perfeita, você não vai ser, porque a perfeição não existe. Né? A perfeição não existe. É um olhar que você põe sobre algo que você determinou que não é perfeito, porque pode alguém olhar e achar uma porcaria aquilo. Estou sendo bem franca. Então não existe perfeição. A gente tem que ter um zelo ao fazer as coisas, é diferente. Zelo, cuidados, mas sem grandes expectativas, né? Gabi, senão a gente vai viver uma tortura. Oi. Eu estou aqui de olho no relógio com medo que o Instagram derrube essa nossa live. Então, mas vamos lá então, está na hora. Vamos lá. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, em nome do Mulheres Sábias. Também te agradeço, Duda, foi excelente. Muito aqui para todo mundo, que a gente possa ter uma outra oportunidade, inclusive no meu perfil particular, que a gente possa criar outra oportunidade. Gente, eu preciso encerrar, senão ela vai encerrar e a gente pode perder essa live. Gabi, mais uma vez, um beijo grande. Um beijo grande, brigadíssima, Duda. Fica com Deus, beijo todo mundo. E vamos lá, estamos aqui. Obrigada beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.